Paz, irmã Vilma, tudo bom, minha querida? Que Deus abençoe, bom tê-la aqui conosco no nosso culto de celebração ao Senhor. Bom que Deus te abençoe o nosso querido irmão José. Andréia, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda para o nosso meio, sempre é. Que Deus te abençoe grandemente. Esperar mais um pouco aí para nós darmos continuidade ao nosso culto de celebração ao Senhor. Espero que vocês estejam bem, né? Entrou mais alguém aí, não sei quem é. Que Deus abençoe também, seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente. Esperar mais uns minutos, né? Para a gente dar continuidade. Hoje um dia especial, né? Final de semana especial, semana de Páscoa, onde nós relembramos aí o sacrifício do nosso Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, em nosso favor, né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e é bom aproveitar esse tempo e esse momento para refletir nesse sacrifício de Jesus na cruz, que não foi em vão, né? Foi em nosso favor com certeza, mas temos que preservar a essência desse momento, né? E não perdemos a consciência do significado desse ato tão poderoso que foi a entrega de Jesus ali na cruz do Calvário em nosso favor, né? Então eu quero convidar você nesse momento a orar. Vamos falar com Deus. Irmão Valdemar, Deus abençoe, meu querido. Que bom estarmos juntos nessa noite para celebrarmos ao Senhor, né? Então eu quero convidar você nesse momento aí a baixar a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Temos aí pelo menos uns 45 a 50 minutos pela frente. Nós vamos aproveitar o máximo esse tempo para louvar ao Senhor com alguns cânticos, orar, né? Orar a Deus pela vida daqueles que estão hospitalizados, pela vida daqueles que estão totalmente amedrontados com todas essas situações que nós estamos vivendo. Pedir ajuda e pedir a direção do Pai Eterno para que Ele possa nos conduzir nesse momento tão difícil e delicado que nós estamos vivendo, né? Como falei na quarta-feira, nós estamos expostos não só a boas notícias, mas como a más notícias. Como disse na semana passada, essa semana tem sido uma semana onde temos chorado com os que choram e também nos alegrados com os que se alegram. Então que nós possamos, dentro desse tempo, rever também a nossa postura, a nossa vida, a nossa condição e nos colocarmos diante do altar de Deus, pedindo a sua direção, o seu favor. Pai, Fabi, que Deus abençoe grandemente, pedindo a direção do nosso Deus, né, para nos conduzir conforme sua vontade. Vamos orar, vamos falar com Deus e depois nós vamos cantar alguns cânticos e depois nós temos a reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe, Nilda. Vamos orar então? Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome nesse domingo. Nós te louvamos, Deus, porque essa data é uma data interessante e importante para o cristianismo, justamente pelo fato de compreender que
houve um sentido muito mais amplo do que aquele que a gente imagina em relação à entrega do teu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário em nosso favor. Mas mesmo assim, ó Deus, mesmo as pessoas não percebendo o real sentido e a real importância desse ato, nós, ó Deus, te agradecemos pelo que o Senhor fez, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Dirige os nossos passos, Senhor. Toma, ó Deus, a nossa vida e cumpre em nós sempre o teu querer e a tua vontade. Que melhor, ó Deus, que nós possamos compreender a tua vontade, que a tua palavra mesmo diz que ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E é nela que nós temos que descansar sempre. É nela que nós precisamos nos permitir ser guiados sempre. Por isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, Senhor, para que o Senhor venha, ó Deus, dirigir os nossos passos, que nós, como falamos aqui, possamos aproveitar ao máximo esse tempo para nos colocar diante de Ti, celebrando alguns cânticos, ó Deus, em adoração ao Senhor e em gratidão também, pelo que Tu és e pelo que Tu fazes em nós e através de nós, como nós falamos. Que Teu nome seja engrandecido, Senhor, que o Teu nome seja glorificado sempre, hoje e sempre, como eu falei. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos, vamos cantar. Hoje, como eu falei, é dia de Páscoa, é dia de celebrar a vida, não celebrar a morte. E é interessante que eu escrevi algumas coisas aqui e quero partilhar com você, porque sem a ressurreição, né, nós temos a certeza que o Evangelho teria terminado como más notícias. Mas o Evangelho é boas notícias, né? É novidade de vida. Por isso que nós podemos afirmar isso, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele está conosco, Ele está guiando os nossos passos. E sem a ressurreição, como o apóstolo Paulo disse, seria vã a nossa fé e seria vã também a nossa pregação. A Páscoa, ela não termina em morte, mas ela termina em vida. Ela não terminou num funeral, mas ela terminou numa festa. Por isso que eu digo que hoje é dia de celebrar ao Senhor, celebrar a vida, né? E o poder, por isso que nós vemos aqui, através das leituras que nós fazemos dentro do Evangelho, que o poder humano jamais conseguiu travar, né, ou impedir a vontade de Deus através da vida do seu Filho. E não impediu o cumprimento das Escrituras Sagradas através das profecias descritas ali em Isaías, né, que é, segundo os estudiosos, o Evangelho do Antigo Testamento. O livro do Antigo Testamento que faz mais menção à pessoa do Messias. E não foi o poder da vergonha da cruz que impediu com que a vontade de Deus se cumprisse através de Jesus Cristo. Não foi o sepulcro, porque o sepulcro não teve força para o travar e o parar. Mas Jesus venceu o sepulcro, venceu a cruz, né? E venceu a morte e ressuscitou. Por isso que nós somos confrontados com a realidade do sepulcro vazio, para que esse sepulcro não foi vazio por um acaso, não se esvaziou-se por um acaso da presença de Jesus, mas esvaziou-se justamente para encher corações da doce e amável presença desse Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E foi pela cruz talvez um instrumento de vergonha que nós encontramos a pessoa de Jesus. Por isso que eu quero cantar junto com você esse cântico que fala quebrantado. Vamos cantar então? Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou
aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque foi através desse gesto, dessa atitude, que o amor do Pai foi revelado a nós, através da entrega do seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário, em nosso favor. E como nós já falamos aqui no início, um Jesus, um Deus que venceu a morte, né? E que ressuscitou. E é interessante que eu tenho visto alguns flyers, né? Aí divulgando-se no Facebook, nas redes sociais, falando, e é a verdade, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, e tudo aquilo que ele prometeu irá cumprir, ele também vai cumprir. Né? Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, quando fala sobre a sua ascensão aos céus. E os anjos dizem: varões galileus, porque olhas para os céus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Ele vem realmente para buscar seu povo, buscar a sua igreja, e nós não podemos perder essa esperança, justamente pelo fato de que essas palavras não vieram simplesmente de homens, mas vieram do Deus vivo, Deus que se tornou gente, como diz o Evangelho de João, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a sua graça como a graça do unigênito do Pai, né? Cheio de graça, na verdade, e de verdade. Então é nesse Jesus que nós temos que depositar, continuar depositando sempre a nossa fé, a nossa confiança, nesse Deus que se revelou a nós, nesse Deus que humanizou-se, conforme diz o texto. Ele veio, né, conforme João ainda diz no capítulo 1, para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós podemos dizer em alto e bom som que nós somos filhos do Deus vivo. E porque Ele vive, como diz a canção, nós podemos crer no amanhã. Vamos cantar esse cântico?
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, por você que também está chegando agora aí, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos aqui como Igreja Batista em Jardim Três Marias, nossa igreja amada, nossa igreja querida, que também de alguma maneira está contribuindo para esse momento aí tão difícil que nós estamos vivendo. Por isso que nós estamos realizando aí, fazendo as transmissões desse culto, não na igreja, né? Possivelmente aí retornaremos daqui a 1 ou 2 semanas aos nossos encontros presenciais, mas isso não neutraliza a igreja do Senhor Jesus, porque aonde quer que nós estejamos, nós somos parte dessa igreja, nós fazemos parte desse corpo de Cristo, aonde a unidade desse corpo só se torna possível através dos laços do amor de Jesus e também pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que dirige a igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós temos sim, mesmo em momentos tão difíceis como eu tenho falado, em momentos tão delicados, momentos que exigem de nós, muitas vezes, uma força descomunal, onde a gente sabe que muitas vezes, pelo fato dessas forças se esvaírem, nós sabemos que temos a presença do nosso Deus habitando através do seu Espírito nosso coração e nos condicionando a viver esses tempos extremamente delicados, enfrentando esse tempo, né? Mas de forma coerente, usando sempre a questão do bom senso que o Senhor nos deu. Mas mesmo assim nós temos motivos para dar graças a Deus, né? O apóstolo Paulo disse isso na semana passada e quero dizer novamente, que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu acredito que assim como eu, você tem sim muitos motivos para agradecer ao Senhor. E tem uma canção que ela retrata muito bem isso que nós estamos falando, né? Sobre gratidão a Deus, até pelo ato da entrega de Jesus na cruz ali do Calvário, né? Vamos cantar Te Agradeço então, e nesse momento que você estiver aí cantando, participando desse momento, dirigindo essa canção de gratidão ao Senhor, espero que ela te faça lembrar muitas coisas, principalmente esse momento que você está aí, né, participando desse ato de culto, né, juntamente com os outros irmãos. Vamos cantar então, por tudo que tem feito? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque mesmo diante de tais situações, nós ainda encontramos motivos para ser gratos a esse Deus que tem nos guiado, que tem estado conosco todos os dias da nossa vida, e temos sim que aproveitar ao máximo o tempo que nós temos, né? Porque nós sabemos que a vida é um dom precioso de Deus. Deus nos presenteou com uma vida. Por isso que nós temos, sim, que buscar viver de uma forma coerente, de uma forma sensível à voz de Deus e à necessidade sempre do nosso próximo, né? Nós sabemos que nesse tempo de tantas e tantas mortes, né? Onde tantas e tantas vidas têm sido ceifadas, muitos corações estão sendo tentados a ser alcançados pela insensibilidade, né? Pela insensatez da insensibilidade, mas que nós não possamos nos permitir a isso, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, venha nos tocar o coração a cada dia, para que nós possamos continuar seguindo adiante, mesmo nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo. Então, que Deus continue abençoando grandemente sua vida e que você continue buscando estar firme na presença do Deus Altíssimo, né? Porque sabemos que nós sempre temos falado sobre as questões do dia mau. Os dias são maus, sim, mas não quer dizer que ele nos impeça de continuar vivendo, né, diante dessa trajetória colocada diante de Deus, para que nós possamos continuar seguindo. Uma coisa é certa e é fato, e eu quero repetir sempre, né? Quando nós nos sentimos fracos, impossibilitados muitas vezes até de andar e dar o passo seguinte, nós temos a consciência de que o Espírito Santo de Deus vem e nos fortalece, né? Nos fortalece, nos coloca de pé novamente, e nós temos a presença dele constante, nos dando esse suporte, esse apoio, assim como as Escrituras diz que ele é o nosso, aquele que coopera conosco, aquele que nos instrui através da palavra de Jesus, nos fazendo lembrar tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. E é ele que nos consola, é ele que nos conforta, é ele que traz-nos palavras de ânimo, né? Quando muitas vezes nos enfraquecemos, ele diz: levanta, não é o momento de parar, porque muitas vezes nós sentimos isso, né? Um momento de talvez de desistir da caminhada, de parar, de retroceder, mas sabemos em que nós temos crido, né? Como diz o apóstolo Paulo, e também sabemos e temos a consciência que temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo de Nazaré, que se compadece de nós, que nos conhece os nossos dilemas, as nossas crises, que conhece as nossas fragilidades. Por mais que tem muitas pessoas que queiram, né, mostrar um ar de superioridade, de força, que vai além da capacidade humana, mas nós sabemos que todos nós temos uma fragilidade e dependemos da doce e amável presença do Senhor Jesus, nos colocando de pé diariamente. O que nos conforta saber sempre é que Ele está conosco todos os dias, né? Eu gosto de repetir isso, e é um fato, e é uma convicção que eu carrego dentro do meu coração. Isso não me deixa imune, né, de sofrer as aflições do tempo presente, mas me traz esperança, que Ele me dá força para enfrentar as árduas tarefas da vida, as demandas de problemas da vida que suscitam e surgem e sempre surgirão. Mas nosso general é Cristo, né? Como diz a canção, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E nós temos a certeza de que maior é o que está em nós, né? Maior é o que está na nossa vida do que o que está no mundo. Como disse, isso não nos impede, não nos deixa imune de sofrer os embates da vida.
mas traz-nos uma convicção poderosa dentro do nosso coração de que com Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, que está impresso e expresso na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você nesse momento aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último capítulo ali do Evangelho de Mateus, um texto muito especial da palavra de Deus, até porque nós estamos falando nesse final de semana sobre Páscoa, né? Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Páscoa significa passagem. A nossa mente ela é cobrada e recobrada, né? A nossa consciência em relação àquilo que os hebreus passaram ali nos momentos em que eles se aperceberam como escravos daquela nação ímpia, se a gente assim pode dizer, que era o povo egípcio, né? Onde o povo de Deus, o povo hebreu, que jamais foi esquecido pelo próprio Deus, aonde o próprio Deus, quando conversou com Moisés, para que ele pudesse ser o instrumento de Deus, para ser o libertador do povo de Israel, o próprio Deus disse para Moisés: eu tenho sim escutado o lamento do meu povo, e eu não me esqueci do meu povo. Dá-se até a impressão de que Deus esquece quando ele fala isso, né? Não, mas existe o tempo certo, existe o momento certo para Deus agir. É assim que eu penso. E Deus agiu, né? Enviando ali as pragas, e só ali na 10ª praga, né, que Faraó se conscientizou, se assim podemos dizer, da vontade de Deus para o seu povo, né? Quando o povo ali pegou um carneiro ou um cordeiro, uma ovelha, e sacrificando a mesma, pôde aspergir os umbrais da porta, para quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, passasse direto por conta daquele sinal, né, daquele sangue do cordeiro que foi aspergido ali nos umbrais das portas dos hebreus. E quando olhamos para isso, vindo aqui para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós percebemos a mesma coisa, porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse sangue que está sobre nós é o sangue que nos faz compreender a revelação e a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu quero ler com você aí Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mateus capítulo 28, nós vamos ter um tempo aí de reflexão de alguns minutos, né? Não tomamos muito tempo nas lives, mas no máximo aí nós temos uns 45 a 50 minutos de transmissão, de culto, para que nós possamos aproveitar esse tempo que nós temos. E o texto da palavra de Deus diz assim, ó: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do Senhor. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele e abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse mais uma vez, os anjos haviam falado, agora era o próprio Cristo falando: não tenham medo. Vão e diga aos meus irmãos
que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Glória a Deus. Eu quero pedir você nesse momento que baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus querido, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista em Jardim Três Marias, essa igreja tão especial e tão amada, tão querida, tão acolhedora, uma igreja que o Senhor instituiu e levantou ali naquele bairro com a finalidade de que as pessoas tenham conhecimento desse Cristo ressurreto, desse Cristo que ressuscitou, desse Cristo que através do seu ato e da sua atitude nos mostrou a sua nobreza de Rei eterno como Ele é. Obrigado, Senhor, porque através da atitude de Jesus, nós vemos também esse, como nós falamos, esse sumo sacerdote que se compadece de nós, porque conhece as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas fragilidades, conhece também os nossos defeitos esses que muitas vezes nós podemos ocultar dos homens, mas jamais do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele nos ama, porque Ele nos mostra sempre compaixão e nos reabilita sempre para seguir adiante na trajetória da vida cristã. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja conosco e que nós possamos, ó Deus, celebrar a vida, porque é assim que nós percebemos esse texto, é assim que compreendemos a Páscoa, é assim que compreendemos o momento de ressurreição, que é a base do cristianismo. Ó Deus, obrigado mais uma vez no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Raquel, Deus abençoe por você estar conosco, Deus abençoe a todos. Esse é um texto muito especial, que me faz refletir sobre muitas e muitas coisas, até para nós mesmo, para a nossa vida, porque todos nós, de alguma maneira, já passamos por algum momento, né, na nossa vida que nos sentimos ali totalmente ausentes de paz, ausentes de esperança, ou algo do tipo, ou algo do gênero, né? Esperança essa, através de um momento onde nos encontramos sem possibilidade alguma de ter aquilo que a gente espera ou acontecer aquilo que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. Muitas vezes isso acontece na nossa vida e isso acaba implicando justamente no desenvolvimento da esperança que precisava ter do nosso coração. E muitas vezes, diante de situações como essa, a esperança acaba sendo minada dia a dia, né? E quando eu olho para esse texto, eu acredito justamente que era assim que os discípulos estavam vivendo aquele momento ali, quando eles sentiram profundamente aquele momento em relação à morte de Jesus Cristo, né? É como se tudo aquilo que Jesus tivesse dito não viesse a dar prosseguimento por conta da morte de Cristo. Mas uma coisa que os discípulos haviam esquecido é justamente que o próprio Cristo, ele se incumbiu e se encarregou de abrir o coração para os discípulos e também compartilhar com ele desse momento que com certeza posteriormente viria a acontecer. Então, por mais que o próprio Cristo anteriormente já tivesse dividido com os apóstolos ali, com os discípulos, que esse episódio, que esse momento, ele viria a acontecer, que faria parte do tão conhecido pelos estudiosos aí como um dos estados de Cristo, que faz parte da humilhação, né, a sua morte vicária, substitutiva e uma morte voluntária na cruz do Calvário iria acontecer. Mas ele não ocultou dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ou deixou de esclarecer a eles esse momento que ele viveria. Mas também ele não deixou de esclarecer e de deixar claro para os seus discípulos ali que ao terceiro dia ele ressuscitaria, entendendo assim o outro estado de Cristo, que era o seu estado de exaltação. Por mais que no coração dos discípulos, dos apóstolos, eles estivessem talvez tendo um baque ali, um momento de frustração, eles não recorreram àquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado e esclarecido para eles. E se existe algo que comprova, né,
de tão importante, como eu disse, que é a base do cristianismo, que, como eu disse aqui, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Se isso não tivesse acontecido, com certeza o Evangelho seria, como eu escrevi aqui, uma fraude. Mas sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma fraude. A ressurreição de Jesus Cristo mostrou, através da ressurreição, foi mostrado que o Evangelho de fato eram boas notícias e não más notícias. E que a morte de Jesus Cristo não seria para um funeral, mas seria sim um momento de festa, porque ele ressuscitaria. E o capítulo final desse Evangelho é um relato poderoso, não um relato de derrota, mas um relato de vitória. Não um relato de morte, mas um relato de vida. E o melhor, meus irmãos, é maravilhoso saber que nós, que professamos essa fé em Jesus, que professamos a fé nesse Cristo, participamos dessa vitória, a vitória desta vida, a vitória da vida de Cristo e a vitória também da vida de Cristo em nós, nos fazendo refletir sobre aquilo que o apóstolo Paulo disse: Cristo em mim, a esperança da glória. Então, se existe alguma coisa que mostra de fato a realeza do nosso Cristo, do nosso Senhor, que morreu a nossa morte, como diz a canção, para vivermos a sua vida, é justamente o fato dele ter ressuscitado. E como disse, ele desabrigou o sepulcro para abrigar os corações. E hoje, se hoje nós podemos dizer que somos cheios da presença de Jesus no nosso coração, foi porque Jesus venceu a morte, deixou o sepulcro para trás para habitar no nosso coração. E vejamos aqui algumas coisas, alguns significados que mostram essa realeza de Jesus, que mostra através da ressurreição dele a sua realeza. Lá em João capítulo 10, versículo 17 e 18, vai provar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Jesus afirmou ele ter autoridade para não só sacrificar a sua vida e tomá-la de volta, mostrando assim a voluntariedade, como eu disse já, dessa entrega de sua própria vida e poder também para trazê-la de volta. Olha só o significado poderoso da ressurreição de Cristo. É para nos mostrar que ele era de fato o Filho de Deus. E a ressurreição também nos comprova a verdade das Escrituras Sagradas, para nos mostrar o que está escrito nas Escrituras é verdade. Por isso que nós vemos que tanto no Antigo Testamento, quanto nos ensinos de Jesus, através dos Evangelhos, nós percebemos aqui que a sua ressurreição ela foi ensinada de forma clara. Se Jesus não tivesse saído do túmulo, daquele sepulcro, com certeza as Escrituras não seriam verdadeiras. Mas se as Escrituras são verdadeiras justamente pelo fato de tudo aquilo que Jesus Cristo esclareceu aos seus discípulos, aconteceu. Então ele prometeu ele falou que morreria, mas ele prometeu que ressuscitaria. E uma outra característica, que significado da ressurreição de Cristo, é que confirma também, para mim e para você, a herança futura que nós temos através desse ato e através da pessoa do próprio Cristo. Lá em 1 Pedro, na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5, vai falar dessa viva esperança que nós temos em Cristo, dessa herança futura, de que um dia nós estaremos com Ele. Lembra de João capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar, para que onde quer que eu esteja, estejam vós também. Por ter então essa esperança viva, nós somos também capazes de experimentar uma vida de esperança nesse Jesus
que ressuscitou. Então a esperança morta, ela enfraquece e ela deixa de existir, porque ela desaparece. Mas porque Jesus Cristo está vivo, nós, eu, você, que professamos essa fé no Cristo, nós temos um futuro glorioso com Ele. Por isso que ao ler esse relato, nós aqui somos confrontados com essa realidade do sepulcro vazio e do Cristo ressuscitado. Por isso que nós somos confrontados também diante de 3 atitudes dentro do texto que nós precisamos ter diante das falas, não só do anjo aqui, mas também do próprio Cristo, quando ele traz a afirmação, a seguinte afirmação: não tenham medo, não tenham medo. E uma das confrontações que nós temos diante desse texto é que nós somos conduzidos a crer. Olha só o que o versículo 5 nos diz. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele, não tenham medo. Por causa que muitas vezes o medo é um mecanismo de defesa, né, que nos faz ter uma compreensão maior dos riscos que muitas vezes as coisas que estão no nosso entorno pode nos oferecer. Mas muitas vezes o medo pode nos afetar a ponto de não termos uma experiência profunda com o sobrenatural de Deus, que é a vida. A vida é um sobrenatural de Deus, é um dom divino do Senhor. Por isso que o anjo disse para elas aqui: não tenham medo. E é interessante que as mulheres foram para aquele encontro com o Jesus, que talvez na mente dela fosse com um corpo inerte, né? Mas os anjos vieram ali e disseram para ela: não temas, não tenham medo. Né? Em outro texto, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E é interessante que quando olhamos o texto, nós percebemos que as mulheres, elas foram para aquele lugar totalmente abatidas, mas elas não voltam abatidas mais, mas elas voltam cheias de alegria, porque a sua esperança estava sendo renovada novamente em seus corações. E é interessante que tudo era ali naquele momento tão surpreendente que poderia parecer além de toda a possibilidade de crer naquilo, né, que de fato estava acontecendo. Mas algo muito belo, era muito belo até para ser algo certo, né? Então o anjo relembra ali a promessa de Jesus e as confronta com essa realidade do sepulcro vazio. Então cada uma das palavras, aqui não só do anjo, como a do próprio Cristo, é uma chamada a desenvolver a fé. A fé, conforme Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fato das coisas que não se vê. Se utilizando também do versículo 5, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que muitas pessoas vão dizer: você crê mesmo que esse Jesus ressuscitou? E você com certeza vai abrir a sua boca e dizer: eu creio no Cristo ressurreto. Porque senão eu não acreditaria que o Evangelho fosse verdade, ele seria uma fraude. Mas eu creio sim que o Evangelho não é fraude e são boas notícias e não são más notícias, porque o meu Jesus, ele ressuscitou. Então cada palavra direcionada por esse texto, através dos anjos ou até do próprio Cristo, são palavras que é uma chamada a alicerçar a nossa fé nessa convicção que nós temos. E ainda é certo que muitos sentem que as promessas de Cristo são muito belas para serem verdadeiras. São belas e são verdadeiras. E é uma dúvida que só se pode dissipar do coração daqueles que não acreditam, tomando essas palavras ao pé da letra. E tem uma outra coisa interessante que nós encontramos dentro desse texto, além de sermos confrontados com a realidade do sepulcro vazio, que somos conduzidos a crer, nós somos conduzidos também, diante de tal realidade, a partilhar essa convicção que nós carregamos e essa fé que nós temos.
Olha só o que o versículo 7 vai dizer aqui. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Então, diante da realidade do sepulcro vazio, nós somos conduzidos a partilhar dessa verdade que inquieta o nosso coração pelo fato de ser boas notícias. O Evangelho das boas notícias. Eu quero dizer para você que o fato de compartilhar aqui, extraído do próprio texto, não tem a ver simplesmente usar o recurso da fala simplesmente, mas levar em consideração que nós somos discípulos de um mestre chamado Jesus. E uma das melhores formas de compartilhar a nossa fé é fazendo aquilo que o Tiago disse ali na sua carta, né, quando ele disse assim, que fé sem obra é morta. Então, um bom momento para partilharmos da nossa fé, de partilharmos a nossa crença, é transformando essa fé em obras, em atitudes. Se somos discípulos de Jesus, nós devemos buscar sim amar como Jesus amou, nós devemos tratar o outro com compaixão como Jesus tratou, nós devemos ser generoso como Cristo foi. E é uma forma especial de compartilhar, é justamente se colocando à disposição do outro, do próximo, daquele que tanto precisa e necessita. Uma das coisas que eu tenho batido incessantemente é justamente a importância de exercermos a generosidade nesse tempo tão difícil e tão delicado. Diante, então, da realidade do sepulcro vazio, nós somos confrontados, né, a compartilhar essa convicção que nós carregamos, mas não só usando o recurso do verbo, da palavra, mas também das ações e das atitudes. Deixa eu partilhar uma coisa com você aqui que me aconteceu ontem. Estava indo em direção do bairro de Três Marias, né, quando peguei uma das avenidas ali conhecida como Duas Pistas, que une ali a Marechal Tito, ali as imediações do cemitério da Saudade, de carro, e de repente eu vi inúmeros carros passando, e de longe eu vi um corpo, né, estendido, como diz aí a frase de um narrador de futebol, né, um corpo ali estendido no chão. E muita gente passando de carro e ninguém parava para olhar e ali dispor de socorro para aquela pessoa. Né? E talvez eu fui um desses tentados também a seguir diante. Mas sabe quando algo fala profundamente no seu coração? Dá a volta no carro e vai lá ver o que está acontecendo e veja no que você pode ser útil àquela pessoa. Talvez um exemplo tão simples, talvez não faça tanta diferença para a sua vida, ou talvez incomode você a compreender melhor o que significa esse partilhar a realidade do sepulcro vazio. E eu passando por aquele lugar, logo que eu parei o carro, um outro carro parou também, e começamos a dialogar com aquele senhor que tinha tomado uma queda, estava ali totalmente com uma testa machucada e sangrando muito, e ainda recentemente havia feito uma cirurgia no braço, e estava ali totalmente numa condição deplorável, e eu vi pessoas que passavam e o conheciam e diziam assim, ô fulano, de novo você caiu? E passavam e iam embora. Percebam a insensibilidade como tomou conta do coração das pessoas. O quanto a indiferença tomou conta do coração das pessoas. Eu pensei que isso ia ser um caso isolado. Depois passou mais pessoas fazendo pouco caso daquela situação. E é interessante que naquele momento eu sou muito proativo, né? E eu fui lá, peguei o telefone, liguei para um socorrista, para o corpo de bombeiro, e pedimos socorro para pudesse trazer ali um suporte para aquele senhor. Mas depois os familiares chegaram, né, e puderam ali estar junto com aquele senhor esperando o socorro chegar. Por que eu estou contando esse exemplo, meus irmãos? Justamente porque nós precisamos transformar a nossa fé em práticas, em ações. Se a nossa fé é uma fé viva, verdadeira, não é uma fé inerte,
ela se revela através de atitudes e de ações. E um dos meios de partilhar a realidade do sepulcro vazio hoje é exercendo aquilo que Jesus exerceria em nosso lugar. Talvez para muitas pessoas era mais um ser, mas para Jesus não, era alguém que Jesus o ama, que Jesus ama. E quem ama Jesus e quem segue Jesus não pode pensar diferente. Então, que nós possamos, através da realidade do sepulcro vazio, partilhar dessa convicção, partilhar dessa fé através de ações e através de atitudes. E uma outra coisa interessante que nós podemos extrair do texto é o que está aqui no versículo 10. Olha só o que o versículo 10 nos diz, mais uma vez, e através das palavras de Jesus agora. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Se Jesus afirmou novamente, uma coisa é você chegar e ouvir de mim essas palavras, né? Diante do tempo que nós estamos vivendo. Não tenha medo. Talvez você venha titubear, né? Será que também ele não tem medo, né? Diante de situações como essa? Mas as palavras são do próprio Cristo dizendo: não tenha medo. E o texto vai seguir dizendo: vão e diga a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Então, diante da realidade desse sepulcro vazio, nós somos conduzidos a nos alegrar. Talvez esteja passando por um momento de choro, as dúvidas e inquietações tenham atormentado como um fantasma o seu coração. Mas diante da realidade do sepulcro vazio, diante da realidade da ressurreição do Cristo, e pelo fato do Evangelho não ter terminado com más notícias e com boas notícias, nós precisamos sim nos alegrar no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Por isso que o texto aqui literal, quando ele fala salve em outras traduções, vai dizer também alegrai-vos. O homem que encontrou o Senhor ressuscitado deve viver para sempre na alegria da esperança daquele de quem já nada pode separar, como o apóstolo Paulo disse ali em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está impresso e expresso na pessoa de Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem angústias, nem tristezas, nada desse tempo presente pode ter força suficiente para nos tirar a paz e a alegria que nós temos de pertencer ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, diante da ausência da esperança que talvez você possa estar passando e vivendo, nós precisamos que muitas vezes nós somos condicionados diante dessa falta de esperança a temer, muitas vezes até nos enfraquecer e posteriormente, diante de tais situações, nos prostrar, mas Deus sempre ele vai nos providenciar ou nos providenciará o sobrenatural, o socorro divino, para lembrarmos e nos encorajar que nós não estamos só, como Jesus Cristo disse, pois Jesus está conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Por isso que, por mais que seja difícil, nós precisamos crer que Deus pode mudar o lamento em dança, que Deus pode mudar o choro em riso, e que Deus pode também mudar a tristeza em alegria, e as trevas em luz, morte em vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que diante da realidade do sepulcro vazio, que você seja conduzido a continuar crendo, que você seja conduzido a continuar partilhando essa fé e essa convicção no Cristo, não simplesmente usando a palavra, mas usando também as atitudes, assim como eu disse, através das orientações de Tiago, quando ele disse que a nossa fé sem obra é morta, e que nós possamos, através da realidade dos sepulcros vazios,
ser conduzidos a nos alegrar no Senhor sempre. Sempre nos alegrando no Senhor. Mesmo quando estamos diante de momentos de choro, que nós possamos continuar nos alegrando, porque a nossa esperança está no Cristo que ressuscitou. E o texto vai dizer que Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Esse Cristo, sim, que é o sumo sacerdote, que se compadece de nós. E mais uma vez, que nos conhece, que conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas inquietações, conhece os nossos defeitos, mas está disposto sempre a nos erguer, a nos levantar e nos dar força para continuar nos conduzindo nessa trajetória da vida cristã até o seu retorno. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você seja abençoado por essa palavra, que Deus continue conduzindo os seus passos e que você possa refletir. O sepulcro está vazio, mas Jesus Cristo Ele está habitando os nossos corações. A sua presença habita em nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero convidar você a baixar as suas cabeças. Vamos orar, vamos falar com Deus. Abra o seu coração, seja grato, agradeça a Deus e viva uma vida de uma forma, procure viver a vida de uma forma diferente daqui para frente. Você não sabe, e eu também não sei, o tempo que me resta, vamos dizer assim, ou o tempo que eu tenho, mas que diante do tempo que foi me colocado diante de Deus, que é o autor e consumador, que é o autor da vida, nós possamos buscar viver uma vida que tenha que seja uma vida que tenha significado, que seja uma vida que agrade o Deus ao qual nós servimos e ao Deus ao qual nós servimos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial que o Senhor nos concedeu. Obrigado, a Deus, por esse dia ao qual nós comemoramos como o dia da Páscoa, o dia onde nós falamos, ó Deus, a respeito, ó Deus, da morte, mas também da ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, como diz o cântico, por me libertar e salvar e por ter morrido em nosso lugar. Como diz a canção, o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. O Senhor chorou para que nós pudéssemos sorrir. O Senhor sofreu para que nós pudéssemos ter vida. Ó Deus, por isso que nós te agradecemos, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que diante dessa realidade que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer da realidade do sepulcro vazio, mostrando com isso que o Senhor Jesus habita em nós e mora em nós, e nós podemos afirmar que estamos cheios da sua presença. Mas isso não nos deixa imune, como eu falei, de ser alcançado pelas demandas de problemas da vida, mas que isso não venha, ó Deus, tirar de nós a alegria que nós temos no Senhor. Porque como nós falamos aqui, nem morte, nem vida, nem tristeza, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, pode nos tirar da sua presença. E compreendemos, ó Pai, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Mais uma vez eu te agradeço, nos dá uma semana de paz, abençoados pelo Senhor, e que nós possamos, diante de tal realidade, ó Deus, como nós falamos aqui, ó Deus, partilhar o Evangelho de uma forma mais prática, Senhor. Talvez é isso que o Senhor espera de nós. Quantas teorias têm sido importantes, têm sido, mas às vezes a gente precisa transformar essas teorias em atitudes e práticas. E é isso que nós percebemos, que o Teu Evangelho é muito mais atitude, disposição, prática, ó Deus. Não desconsiderando a parte teórica, que é extremamente importante, que se não tivermos, não teríamos essa consciência da praticidade, mas que possamos sair do campo, ó Deus, da teoria e exercer mais o Evangelho na prática. Mais uma vez nós te agradecemos, Pai querido, e queremos colocar em Tuas mãos a vida da nossa irmã Alzira, ó Deus, que nos mandou uma mensagem, que diz que está se sentindo extremamente mal, sentindo dores no corpo. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que a Tua mão bondosa alcance nessa noite, que possa trazê-la calma,
tranquilidade, refrigério, ó Deus, e que ela possa sentir a paz do Senhor em sua vida, ó Deus, que tua mão que sara, que cure e a encontre, trazendo, ó Deus, conforto ao seu coração nessa noite. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estarmos juntos. Fabiana, Deus abençoe. Fabiana Ferreira, né? Que bom que você está aqui conosco. Né? Que Deus te abençoe grandemente. E a todos que Deus abençoe, possa te dar uma semana de paz e de bênçãos. E não esqueça, talvez alguém esteja orando aí à espera de um milagre. Seja a resposta de oração para essa pessoa que espera tanto um milagre de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.